Pode ser, meus irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Jesus, conforme escreveu Marcos. E vamos dar continuidade à nossa série de exposições neste livro sagrado. Evangelho de Jesus, conforme escreveu Marcos, capítulo de número 2. Nós vamos ler os versículos de números 23 a 28. Marcos, capítulo 2, versículos de números 23 a 28. Glória a Deus. Quem achou, diga amém. Quem não achou, está aqui, né? Reproduzido. Está escrito assim: aconteceu que num sábado, Jesus atravessava as searas e os seus discípulos, ao passar, começaram a colher espigas. Então os fariseus disseram a Jesus: olhe, porque eles estão fazendo o que não é lícito aos sábados. Ele lhes respondeu: vocês nunca leram o que fez Davi quando se viu em necessidade e teve fome? Ele e os seus companheiros, como entrou na casa de Deus no tempo do sumo sacerdote Abiatar e comeu os pães da proposição, os quais só aos sacerdotes era lícito comer, e ainda deu esses pães aos seus companheiros? E Jesus acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Quem diz amém, meus irmãos? Repitam comigo: o Evangelho nos liberta do legalismo. Vamos dizer de novo? O Evangelho nos liberta do legalismo. Agora só vocês, para ficar bonito. 1, 2, 3. Antes de nós começarmos com a exposição desta noite, eu preciso fazer aqui algumas considerações preliminares. Número 1. Se houver alguém aqui nesta noite nos visitando, de alguma igreja que eu provavelmente citarei aqui, o meu objetivo não é ofender a sua denominação. O meu objetivo é mostrar para você, à luz da palavra de Deus, que talvez a denominação que você está contrária àquilo que a palavra de Deus ensina. Quem me entende, diga amém. Em segundo lugar, as coisas que nós iremos falar aqui são todas com base na Sagrada Escritura. E a sequência da exposição de Marcos passa por esse ponto, quando nós acabamos de ler aqui, nos versículos 23 até o versículo de número 28. Então não se ofenda nem os que estão aqui, nem os que estão em casa, porque farei isso de forma bastante respeitosa. Mas quero vos lembrar que a autoridade maior da igreja é a palavra de Deus. Então, se você está aqui, é de outra denominação, eu vou lhe mostrar nas Escrituras, abrindo os textos com os irmãos. Os textos vão ser reproduzidos aqui, e você, a partir deste culto, vai poder analisar à luz das Escrituras se a sua denominação é bíblica ou não, se ela segue a palavra de Deus ou doutrinas de homens, se ela segue o evangelho puro e genuíno do Senhor Jesus, ou se ela está presa a um legalismo doentio. Então, dito isso, então vamos começar. Primeiro nós temos que seguir a sequência. Depois que Jesus explicou aos discípulos de João e aos fariseus que lhe indagaram acerca do porquê que os discípulos de Jesus não estavam jejuando naquele momento, mas que posteriormente eles jejuariam, que foi a nossa última mensagem, Jesus ele conta uma ilustração, que eu quero que você olhe na sua Bíblia ou aqui na projeção, no capítulo 2 de Marcos, versículo 21. E a ilustração de Jesus, ela é extraordinária sobre o assunto que vamos tratar hoje. Ele disse: ninguém costura um remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo novo tira um pedaço da roupa velha, e o buraco fica ainda maior. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque se fizer isso, o vinho novo romperá os odres, e se perdem,
tanto o vinho como os odres, mas põe-se vinho novo em odres novos. As duas ilustrações, elas têm o mesmo significado e o mesmo propósito. Jesus está trazendo a mensagem do Evangelho. E a mensagem do Evangelho era uma mensagem nova. Não nova no sentido de uma invenção, mas nova no sentido de uma correta interpretação das verdades antigas que haviam sido ensinadas no Antigo Testamento, mas que haviam sido deturpadas por causa da tradição de homens como escribas e fariseus e também saduceus. E Jesus explica aqui que não dá para unir o Evangelho, representado na ilustração como o remendo novo, com a roupa velha do judaísmo ultrapassado. E Jesus explica, se nós tentarmos colocar um remendo novo em uma roupa velha, o que vai acontecer não é um resultado produtivo. Porque o remendo novo, por ser mais forte, ele vai puxar a roupa velha e a roupa velha se rasgará. Então não vai servir o remendo novo. O ideal é que jogue-se a roupa velha fora e compre-se uma roupa nova. E isso é tão maravilhoso porque na ilustração de Paulo, em Efésios capítulo de número 4, ele diz que nós devemos nos despojar do velho homem e nos vestir de Cristo. E a ideia de Paulo ali é que Cristo, ele nos veste, não com a roupa do legalismo. Cristo nos veste, não com os cerimoniais da lei do judaísmo. Cristo nos veste com as vestes da sua justiça, de maneira que quem está vestido pela veste de Cristo está justificado diante de Deus. Então hoje à noite nós vamos aprender. Nem todo culto é aquele culto que a gente vai, né? Tem culto que a gente precisa aprender. E a igreja cresce com ensinamento. Muito bem. Segunda ilustração de Jesus, que tem o mesmo significado, é o vinho novo. E Jesus diz que ninguém coloca vinho novo em odre velho. Por quê? Porque o vinho novo tem um processo chamado de fermentação. E se colocarmos o vinho novo num odre velho, quando o vinho novo começar a fermentar, o odre velho, que era feito de peles de animal, ele não teria elasticidade. Então, à medida que houvesse a fermentação lá dentro, por não ter elasticidade, o odre velho ia rachar, ia estourar, e se perderia tanto o odre velho, quanto o vinho novo. Jesus está dizendo, o vinho novo só pode ser colocado em odres novos. O que significa? Para que nós sejamos o depósito do Evangelho, nós precisamos ser renovados pelo poder da palavra de Deus. O propósito de Cristo não era costurar o velho judaísmo. O propósito de Cristo não era colocar o Evangelho novo dentro de um odre velho das leis cerimoniais dos judeus. O propósito de Jesus era trazer a mensagem poderosa do Evangelho, que diz que se alguém está em Cristo, não é remendado, é renovado, nova criatura é. Aleluia! Então, queridos, é sobre isso que nós vamos falar. E aqui, com essas parábolas e essas ilustrações, tanto do remendo quanto do vinho e do odre, Jesus ele está exatamente atacando aquilo que é conhecido como legalismo. Pastor Marcos, e o que é o legalismo? Legalismo são doutrinas de homens. Doutrinas de quê? Doutrinas de homens que enfatizam o cumprimento de regras e regulamentos para a salvação e o crescimento espiritual. Trocando em miúdos, o que é legalismo? É simplesmente uma doutrina criada por homens, sem base na palavra de Deus, que promete que para ser subjugados a essas regras criadas por homens, não com base na palavra de Deus, e que por meio das nossas obras nós seremos salvos. Primeiro ponto, aqui nós já percebemos que
que o legalismo, ele é totalmente oposto ao evangelho. Por quê? Porque o legalismo promete salvação pelas obras, mas as obras não podem salvar. Isaías capítulo de número 64, versículo 6, Deus disse através do profeta que as melhores obras dos homens, ou a prática da justiça dos homens em busca de salvação, na verdade não passava de trapo de imundície. O que significa isso? Nossas melhores obras, na tentativa de alcançar a salvação, não alcançam a salvação. Porque quando Deus olha para as nossas obras com o objetivo de alcançar a salvação, as nossas obras fedem. Porque nenhum ser humano que está aqui essa noite ou em qualquer lugar pode ser salvo pelos seus méritos, pode ser salvo pela prática das suas boas obras. Enquanto o judaísmo legalista prometia que a prática das boas obras compreendiam salvação, o evangelho nos diz: ninguém pode ser salvo pelas obras. Nós somos salvos pela fé, mediante a fé e por meio da graça de Deus. De maneira que, se estamos salvos aqui esta noite, não foi pelas nossas obras, não foi porque fizemos caridade, não foi porque acendemos vela para santo, não foi porque supostamente eu guardei o sábado ou o domingo ou qualquer dia que seja. Não, esse tipo de coisa não salva. Isto é legalismo, isto aprisiona. Se as obras salvassem, Cristo não precisaria ter morrido na cruz. Nós somos salvos pela obra de Cristo na cruz do Calvário, mediante a fé e pela graça de Deus. De maneira que a palavra de Deus nos diz que se alguém que é salvo quiser se gloriar, glorie-se apenas em uma coisa: no Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então por aqui os irmãos já entenderam qual é o teor de hoje. Abra a Bíblia, deixa marcado Marcos aí. Se não, olha para cá, né? Gálatas capítulo 2. A carta aos Gálatas. Todo legalista odeia essa carta. Todos eles. Porque na verdade a carta aos Gálatas depõe contra o legalismo. Os irmãos da Galácia, eles estavam dizendo que não bastava somente crer em Cristo. Era necessário crer em Cristo, mas circuncidar. Era necessário crer em Cristo, mas guardar certos dias da semana. Era necessário crer em Cristo, mas evitar certos tipos de alimento, como por exemplo a carne de porco. Aí Paulo vai escrever para essa igreja dizendo o seguinte: ei, vocês começaram pela fé e agora querem terminar na carne? Cristo, irmãos, escutem isso que eu vou dizer aqui agora, ó. Cristo e a sua obra na cruz é maior que o sábado, é maior que o domingo, é maior que a segunda, é maior que a terça, que a quarta, que a quinta, que a sexta, é maior que um pedaço de carne de porco assado na brasa. A obra de Cristo não pode ser desfeita por causa do legalismo. O legalismo está derrotado, a obra de Cristo permanece vitoriosa para sempre. Então, se você acha que porque comeu um pedaço de carne de porco você está condenado, você está dizendo que a obra de Cristo foi ineficaz. Se você acha que porque não guarda um dia da semana, porque detalhe, ninguém guarda, e eu vou lhe dar daqui a pouco o porquê ninguém guarda. Se você acha que porque trabalhou no sábado você não é salvo, você está dizendo que a obra de Cristo não é suficiente. Não precisa de sábado, de dias, de regulamentações dietéticas, de evitar alimentos, não precisa disso. Cristo morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia, e o seu sacrifício foi perfeito. Aleluia. Mas vamos lá, Gálatas, capítulo 2, versículo 16. Aí eu quero que vocês leiam. Vamos lá? Olha aí na tela. 1, 2, 3, vai.
Vai. Está dizendo que a gente vai ser salvo se guardar o sábado? Está dizendo que a gente só vai ser salvo se evitar comer carne de porco? Nenhum homem pode ser justificado pelas obras da lei, e sim mediante a fé. Aleluia! E o texto diz: e também temos crido que em Cristo nós somos justificados pela fé, não por obras da lei, porque pela lei ninguém será justificado. A lei não justifica, irmãos, a lei condena. O propósito da lei é apontar o seu e o meu pecado. Não vamos abrir para ganhar tempo. Romanos capítulo 7, Paulo diz que é pela lei que eu descubro o que é pecado. Porque a lei diz: não cobiçarás. Quando eu cobiço, eu sei que estou em pecado, porque a lei me apontou o pecado da cobiça. Então a lei tem duas funções. Quantas? Primeira função: apontar o meu pecado para a condenação. Quando eu olho para a lei de Deus, eu descubro o quanto eu sou pecador. Aí a lei, ela aponta o meu pecado. Aí quando a lei aponta o meu pecado, eu fico desesperado, porque eu descobri pela lei que eu estou reprovado diante de Deus. E aí quando eu olho para a minha condenação diante da lei, aí eu digo assim: e agora? O que será de mim? Porque tendo analisado a lei de Deus, eu descobri que na verdade eu sou escravo do pecado. O que eu posso fazer então agora? Já que eu sou escravo do pecado, como eu posso sobreviver dessa forma? Então eu estou condenado, não há mais jeito para mim. Aí vem a segunda função da lei. Porque a gente vai para a lei reconhecendo que é pecador. A gente vai para a lei reconhecendo que estamos condenados pela lei de Deus. Então nós perguntamos à lei: lei, você pode me salvar? A lei diz: não. Aí a gente pergunta para a lei: então eu estou perdido? A lei diz: não. Eu não posso te salvar, mas eu posso te levar ao Salvador. Então a função da lei não é apenas nos condenar, a função da lei também é nos levar para aquele que se tornou maldição em nosso lugar. Aí a lei nos mostra Cristo, o único que cumpriu a lei, só Ele cumpriu a lei cabalmente. Aí quando eu olho para Cristo, eu digo: e agora? Agora creia nele, porque o seu pecado caiu sobre Ele, e quando você crê nele, pela fé, você é salvo sem as obras da lei. Isso é o Evangelho. Olha aí, Gálatas 3. É só o começo, irmão, segura aí. Gálatas 3, versículo 11, aí eu vou ler. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede da fé, mas aquele que observar os preceitos da lei, por eles viverá. 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito na lei: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Aleluia. Sabe o que significa isso? A lei diz: maldito todo aquele que for pendurado num madeiro. Quem foi pendurado no madeiro? Quem foi pendurado no madeiro? Então quando ele foi pendurado no madeiro, ele estava carregando o meu e o seu pecado. E naquela cruz ele se tornou maldição por nós, para que pela fé nós nos tornássemos abençoados por Deus. Então não tem guarda de sábado aqui não, irmão. Não tem restrições de comida aqui não. Isso tudo é bobagem. Isso tudo são prisões inventadas por doutrinas humanas. Se você está em Cristo, você está livre do legalismo, porque o Evangelho nos liberta da prisão do legalismo. Texto conhecidíssimo, Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça sois...
É pela graça ou pela lei? Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de nós, não vem de mim, não vem de você, não vem das obras para que ninguém se glorie, dizendo, eu sou salvo porque eu pratiquei boas obras. Não, isto vem de Deus, porque o homem não pode salvar-se a si mesmo, mas Deus é o nosso Salvador. Vamos lá. O que o legalismo faz? O legalismo aprisiona, o evangelho liberta. O legalismo, ele mata, o evangelho produz vida. O legalismo fecha a porta do reino, o evangelho abre as portas do céu. Isso é tão maravilhoso que eu quero ler com vocês, olha aí. Mateus capítulo 23. Mateus capítulo 23. Veja o que Jesus disse aos legalistas. Eu, como disse, é as escrituras. Se acabar meu tempo aqui, eu não concluí, eu continuo semana que vem. Mas veja o que Jesus disse aqui aos legalistas. Versículo 13. Mateus capítulo 23, versículo 13. Olha para cá, ó. Ai de vós, escribas e fariseus, o quê? Hipócritas. A palavra hipócritas, hipócrita no grego, significa aquele que usa máscaras. É aquele que se apresenta diante dos homens como santo, mas vive como profano na sua intimidade. O hipócrita é aquele que cobra de você o que ele não faz. Isso é legalismo. Isso é legalismo. Vou lhe dar um exemplo aqui, ó, porque o contexto da passagem nossa é sobre guarda do sábado. Eu vou lhe dar um exemplo. Os legalistas chegarão para você e dirão: se você não guardar o sábado, você não pode ser salvo. Faça essa pergunta: você guarda? Veja a resposta: eu guardo. Então pergunte a ele: no dia de sábado você anda mais de 1 quilômetro? Resposta: sim. Então você quebrou o sábado, porque a lei do sábado dizia que só se podia andar 1 quilômetro no sábado. Tem alguém que guarda, irmão? Que 1 quilômetro, dependendo dos afazeres, você anda até dentro de casa. No caso da mulher, não anda ou não anda, irmã? 2, no sábado não podia acender fogo. Mas eu não estou acendendo fogo, não. Tá sim. Não importa se é de lenha, se é de gás, está acendendo fogo. E tem mais: deu partida na moto, deu partida no carro, você fez faísca. Fez ou não fez? Quebrou o sábado. Tem alguém que guarda o sábado? Não. É por isso que o legalista é hipócrita. Teve um que guardou o sábado para que nós não precisemos guardar. Cristo Jesus, Ele é o fim da lei, e nele eu estou justificado pela fé. Aleluia. Vamos lá, ó. Hipócritas, porque vocês fecham o reino dos céus diante das pessoas. Vai. Pois vocês mesmos não entram. Escute, legalismo não salva. O que eu vou dizer aqui agora é sério, mas é bíblico. Todo legalista que não crê em Cristo, única e exclusivamente em Cristo como Salvador, não entra no reino. Está na Bíblia ou não está? Não, vamos lá, está na Bíblia ou não está? Pois vocês mesmos não entram, e o pior, não deixam entrar os que estão entrando. Nota o verbo, irmão, essa é minha área, teologia, eu acho maravilhoso. Nem deixam entrar os que estão entrando, não é os que querem entrar, é os que estão entrando. Sabe qual é a melhor coisa que o legalista gosta? Entrar nas igrejas dos outros para tirar membro. Me mostre um legalista evangelizando, fazendo cruzadas na rua. Faz não, irmão. Tu passava bebo, cego, caindo pelas calçadas, eles nem olhavam para tu. Tu vivia uma vida promíscua, eles nem olhavam para tu. Mas quando eles perceberam que tu estás lendo tua Bíblia, vindo para a igreja, tem legalista que morou a vida toda do teu lado, nunca falou do evangelho para você, mas ele viu que você veio para essa igreja, começou a aprender a palavra, arrumou uma Bíblia, vem para a igreja quase todo dia, está com a Biblinha aqui, já se batizou. Aí o legalista começa: eu posso ir lá na tua casa fazer um estudo no sábado? Vá ver se eu estou na esquina, rapaz. Quer dizer que quando eu não conhecia nada, tu não evangelizava. Agora que eu estou na igreja, tu quer me tirar? Porque a especialidade deles é esta, ó. Nem entra
e ainda quer tirar os que já estão dentro. Mas eu creio que essa igreja é uma igreja bíblica. Você já entrou no reino, não deixe o legalismo tirar você. Aleluia. Vamos lá, comecei agora. Vamos voltar? Marcos 2. No texto que nós estamos diante dele essa noite, que lemos, Jesus vai debater com os fariseus acerca da guarda do sábado. Por quê? Porque os discípulos de Jesus estavam comendo espigas no dia de sábado. Aí, imediatamente os legalistas foram lá. E aí eles disseram assim: veja, os teus discípulos estão fazendo o que não é lícito fazer no sábado. Versículo 24. Por quê? Porque eles estavam colhendo espigas para matar a sua fome. Porque esse é o papel do legalismo, irmãos. Transformar a doutrina do homem num fardo pesado para você carregar. Esse é o papel do legalismo. Eles botam fardos pesados nas costas das pessoas, não apresentam Jesus, porque no legalismo não cabe Jesus. Jesus não era legalista. E eles deturpam a palavra de Deus, porque o sábado não foi criado para o sofrimento do homem. O sábado foi criado para o descanso do homem, de maneira que não precisa ser só o sábado. O dia que você estiver descansando, você está fazendo a vontade de Deus. Deus quer que apenas você descanse. Porque qual o significado da palavra sábado? Hebraico, Shabbat. Grego, sabaton. O que significa sábado no original bíblico? Significa um dia de cessação do trabalho, o dia do descanso. Deus, quando instituiu o sábado, Ele não instituiu para que o homem sofresse debaixo do jugo do sábado. Deus só queria que o homem descansasse. Deus faz o bem, o legalismo faz o mal. Veja como é perigoso isso, irmão. E é sempre invenção. E aí vem meu primeiro ponto. O legalismo vê pecado em tudo, mas vive na prática do pecado. Aprenderam? Sim ou não? O legalismo vê pecado em tudo, mas vive na prática do pecado. Vou lhe mostrar. 23. Marcos 2. Aconteceu que num sábado Jesus atravessava as searas e os seus discípulos ao passar começaram a colher espigas. Então os fariseus disseram a Jesus: olhe, porque os teus discípulos estão fazendo o que não é lícito fazer no sábado. Primeiro, os discípulos de Jesus não estavam fazendo nada de errado. Vou repetir de novo, ó. Os discípulos de Jesus não estavam fazendo nada de errado. Eles estavam com fome, e por estarem com fome, eles estão colhendo espigas para matar a fome. Tem algum erro nisso, irmãos? Hein? Tem algum erro em eu com fome procurar comer? Os discípulos de Jesus estavam seguindo à risca a lei. Os legalistas estavam deturpando a lei. Vou lhe mostrar. Bote aí, irmão. Deuteronômio 23, 24 e 25. Deuteronômio 23, 24 e 25. Eu amo isso aqui. Ó, quando entrarem na vinha do seu próximo, podem comer uvas à vontade, até ficarem fartos. Segure só um pouquinho aí para eu explicar isso aqui. Isso aqui não está dizendo, esse texto não está dizendo que você poderia invadir a propriedade dos outros e roubar. Quem me entende, diga amém. Isso aqui é uma lei que era instituída em Israel, que quando você plantasse uma vinha ou plantasse uma roça, você tinha que deixar algumas coisas ali na roça, não podia pegar tudo, porque os pobres que estivessem passando pelo caminho, eles poderiam pegar as sobras para se alimentar. Então essa lei não está defendendo o roubo, essa lei não está dizendo que você tem que sair invadindo a propriedade privada dos outros. Essa lei aqui está falando que um pobre com fome, ele pode comer da sobra de uma plantação para matar a sua fome, e alguém rico tem que ser generoso ao ponto de abençoar o pobre. É isso que o texto está dizendo, para não restar dúvida. Mas vamos lá. Porém não deve levá-las embora no cesto. Está vendo como não é invasão? Porque ninguém invade só para matar a fome, invade para levar tudo. É assim ou não é? Então aqui não é invasão não. Coma lá, mate sua fome lá no pezinho do imbu, mas não leve nada, vai embora.
Não já matou a fome? Quem me entende, diga amém. Vai. Agora, aqui é que é bonito, ó. Quando entrarem na plantação do seu próximo, podem arrancar espigas com as mãos. Os discípulos estão fazendo o quê? Colhendo espigas com as mãos. Eles estão dentro da lei ou não estão? Não, estão fazendo nada de errado. Vai, irmão. Ó, porém não deve colher nada com a foice. Irmão, a Bíblia é linda, não é? Você está com fome, vai passando na seara, pode parar e colher espiga com a mão, só não pode colocar foice. Aí o legalista vai dizer assim: ah, mas o texto diz que eles começaram a colher espigas. Quem garante que eles não meteram a foice? Bota aí, irmão, Lucas 6, versículo 1. Eu disse a vocês se seria Bíblia, sim ou não? Sim, Bíblia, aqui não é invenção não. Ó, Lucas 6:1, é o mesmo texto, só que Lucas dá um detalhe que Marcos não deu. Ó, aconteceu que num sábado Jesus passava pelas searas, e seus discípulos colhiam e comiam espigas debulhando com as... Não tem nenhuma foice aí. Está vendo como é a Bíblia, irmão? Está vendo como tem que estudar? Deixa eu abrir um parênteses aqui e colocar uma nota de rodapé. Glorifique a Deus, ore e valorize esta igreja. Porque aqui não tem a Bíblia mais Ellen White, a Bíblia mais o Anjo Moroni, a Bíblia mais o fundador das Testemunhas de Jeová. Não. A Bíblia mais o pastor Marcos, a Bíblia mais o pastor Aliston. Não. É a Bíblia e somente a Bíblia. Então valorize, que está em falta, viu? Está em falta. Colhendo com as mãos, eles não estavam largando foice em nada. Então eles estão totalmente dentro da lei. Quem estava errado? Os fariseus. Porque os fariseus inventaram que era proibido até colher espigas com as mãos. O que é que eles estão fazendo? Eles estão colocando em cima da palavra de Deus a sua tradição. Isso aqui é perigoso, viu, irmãos? Há um grupinho aí que está agora querendo atacar protestante na internet. Aí quando a gente usa a Bíblia, aí sabe o que eles dizem? Não, mas isso aí é a Bíblia. Eu quero dizer para vocês que a nossa tradição... Isso aí é os que conhecem alguma coisa, né? Os que não conhecem dizem assim, ó... Minha mãe foi dessa religião. Já viram essa? Meu pai foi dessa religião. E eu também vou ser dessa religião. Então vão tudo para o inferno de mãos dadas por causa da religião. Porque a tradição pode ter sido passada de pai para filho, mas isso não dá valor a ela. O que importa não é a tradição dos homens, o que importa é o assim diz o Senhor na sua palavra. Então se você está aqui essa noite, está aprisionado por causa da tradição do teu pai e da tua mãe, acendendo vela para a imagem de escultura, andando de joelho, pagando promessas absurdas, liberte-se hoje. Você não precisa de rezar terço, novena, nada disso. Você precisa crer em Cristo, porque Ele é o Salvador do mundo. Liberte-se hoje. O culto de hoje é para que nós entendamos, irmãos, aqueles que creram em Cristo estão livres, aqueles que estão no legalismo estão aprisionados, mas hoje pode ser o dia da sua libertação. Aleluia. Então os discípulos não estão fazendo nada de errado, mas os fariseus, eles haviam acrescentado, escute isso, 39 regras à palavra de Deus. Não estava na Bíblia, mas eles inventaram. Aí você diz assim, como é que a pessoa faz um negócio desse? Ah, irmão, isso é mais comum do que o que você imagina. É isso que os legalistas e as seitas fazem. Eles têm a Bíblia, aqui, deixa eu pegar. Mas a Bíblia não é suficiente. A Bíblia precisa de outro livro, que segundo eles tem a mesma autoridade da Bíblia, e somente assim você pode ser salvo. Deixa eu te dar um exemplo. Adventismo do sétimo dia. Conhecem? Se tiver alguém aqui, eu já me desculpei no início, né? Expliquei o motivo. O adventismo do sétimo dia, ele prega que só a Bíblia não é suficiente para a salvação. Você precisa crer na Bíblia, mas precisa crer nos escritos de uma senhora falsa profetisa chamada Ellen White, que levou uma pedrada na cabeça, ficou doida e passou a ter umas visões.
É curioso porque as visões de Ellen White contradizem não só a Bíblia, mas a própria ciência. Ela escreveu um livro sobre medicina sem ser médica. E hoje, os médicos são contra os ensinamentos heréticos dela. Ora, se foi Deus que revelou, então Deus não sabe de medicina, irmãos? Isso é estupidez, porque eu conheço um Deus revelado na Bíblia, que Ele está acima da medicina. Ele é a própria sabedoria e Ele não erra. Mas no Adventismo é assim, para você ter uma ideia, vai batizar no Adventismo? O que é que a gente pergunta aqui no batismo? Irmão, você crê que Jesus é o seu Salvador? É assim ou não é? Amém. Você crê que a Bíblia é a única regra de fé e prática da igreja? É a palavra de Deus para a salvação do homem? Sim. Nós o batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É assim aqui, porque foi assim que Jesus ensinou. Amém? Ide por todo mundo e batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Adventismo do sétimo dia. Você crê na palavra de Deus? Sim. Crê nos escritos de Ellen White como inspirados? Não. Então sai, vai batizar não. É assim, eu não estou inventando nada, é assim. E há um professor na internet muito conhecido, chamado Leandro Quadros. Já viram falar dele? Viram? Adventista. E ele disse o seguinte em um dos seus vídeos, está circulando aí na internet, qualquer um pode ver. Ele disse, se você é cristão e você não leu pelo menos um livro da senhora White, você já está com um pezinho dentro do inferno. Aí tem irmão que diz assim, é uma bênção, pastor, eu fico em tempo de avançar. Tempo de avançar, meus irmãos. Isso não existe, de forma nenhuma. Você só precisa da palavra de Deus, única regra de fé e prática para a igreja. E tinha mais coisa deles aqui, mas isso aí é só para você entender. E tem mais. Ellen White diz em seus livros que a guarda do sábado implica em salvação. Olha a heresia. Ela diz que se você não guardar o sábado, você não pode ser salvo. Só que a Bíblia diz, creia no Senhor Jesus e será salvo. E aí, vai ficar com Jesus ou com Ellen White? Eu vou ficar com Jesus. Aí você diz assim, mas pastor, e por que é que tem tanta gente no meio dessas coisas? Porque o legalismo, ele primeiramente, ele prende as pessoas. E olha o que é que eles dizem, se você sair da Adventista do sétimo dia, você não será salvo, porque a salvação é só na igreja adventista do sétimo dia. É estranho, né, irmão? Porque a Bíblia diz, Atos 4:12, em nenhum outro nome há salvação, porque debaixo do céu só um nome pode salvar, o nome de Jesus. Essa igreja aqui é uma bênção. Prega Bíblia, como vocês estão vendo hoje à noite, e como você vê em todo culto. Mas essa igreja aqui, Igreja Batista de Vila Marcela, ela não salva. Quem salva é o Jesus que essa igreja prega. É por isso que quando nós convidamos, aceite a Jesus como Salvador, nós não estamos te chamando para ser salvo pela igreja. Nós estamos te chamando para ser salvo pelo Salvador, Jesus Cristo. Mas tem mais, eu estou usando Adventista porque aqui é o sábado, eles é quem mais defende. Mas já tem uma tal de uma Igreja Batista do sétimo dia. Lixo. 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 Vamos lá. Tem mais? Tem. Acrescentar regras e dogmas que não estão na palavra. Regras e dogmas absurdos. Você quer ver o exemplo? TJ, Testemunhos de Jeová, que bate lá na tua casa no domingo de manhã, porque em vez de tu estar na escola dominical, tu está abrindo porta para herege. O que é que eles ensinam? Que se sua mãe ou seu filho estiver precisando de sangue, você não pode doar sangue, deixe morrer. Sério, né, irmão? A gente está na Bíblia onde? Em lugar nenhum. Isso foi uma invenção de Charles Taze Russell, o fundador deles. E eles estão até hoje. Porque eles dizem que a Bíblia diz que é proibido comer sangue. Eu quero saber, irmão, se a gente toma transfusão de sangue comendo sangue. É assim que a gente toma, irmão? Irmão, isso é uma idiotice, mas tem gente que acredita.
Eu conheço pessoas, aí é um testemunho pessoal, eu conheço pessoas que saíram, um amigo meu de Trindade, ele vai ouvir essa mensagem. Ele saiu dessa seita, ele não quer nem saber de nenhuma igreja, porque esse é o problema. Se desgosta nas seitas e acha que todo mundo é igual. Ele saiu dessa seita porque a mãe dele morreu, precisando de sangue, e a família não deixou doar. Doação de sangue é pecado? Bota aqui, irmão, 1 de João capítulo 3, versículo 16, é a carta. Vamos ver se doação de sangue é pecado. 1 de João capítulo 3, versículo 16. Estão cansados? Estão aprendendo? Muito bem. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu sua vida por nós. Portanto, também nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Doar sangue é doar? Doar? Então, quando você doa sangue, você cumpre 1 João 3,16. Quem diz amém? Eu não doei ainda porque eu sou mole, irmão. Mole que só tudo na vida. Mas eu tenho vontade. Mas não é pecado. Isso é invenção do diabo, irmão. Isso aqui é invenção do Satanás. Vamos mais? Uma bem conhecidinha. Se você não estiver debaixo dos ensinamentos do Papa, você não pode ser salvo. Porque a primeira igreja que Jesus deixou foi a Igreja Católica Apostólica Romana. Eu quero citar aqui uma frase do irmão Walter, que ele diz assim: é mesmo, Jesus deixou porque não prestava. Né? Por isso que ele deixou, não presta, fica aí, pronto. Primeiro, irmãos, a Igreja Católica Romana não foi fundada por Cristo. A Igreja Católica Romana foi fundada no século III e IV por causa da invasão, da entrada do imperador Constantino dentro da igreja. O primeiro papa não foi Pedro. Pedro não era papa, porque para ser papa não pode ser casado. E Pedro era casado. Então, isso tudo é heresias. É acrescentar à palavra de Deus regras e dogmas humanos. Agora vai apertar. Isso aqui eu vou ocultar, dizer o nome. Proibições absurdas ao ponto de disciplinar membros com regras e dogmas e costumes que não estão na Bíblia. Exemplo, se a mulher usar um brinco na orelha, ela vai para o inferno. Acharam isso na Bíblia aonde, irmão? Aonde foi que acharam isso na Bíblia? 2. A mulher não pode vestir roupa do homem. O homem não pode vestir roupa da mulher. Aí eles citam Deuteronômio 21, 22. Só que aí nós temos um problema, porque naquela época todo mundo usava vestido. E agora? Como era que a gente definiu o que era roupa de homem e roupa de mulher? Pelo cinto. O cinto da mulher era diferente do cinto do homem. Até hoje, irmão, tu não vai entrar aqui com o cinto de uma mulher não, pelo amor de Deus. Porque não pode não, é feio. E não é nem por causa de legalismo, é porque fica feio. O irmão com a calça toda acochadinha e um cintozinho da Baby Look, como é o nome daquela? Hello Kitty. Aí tu vai embora daqui, que aí já é outra coisa também. Isso tudo é invenção, irmão, não está nas escrituras. Pastores, eu mesmo já estava condenado pelo legalista. Pastores não podem usar barba. Mas seus pastores têm bigode. Oxê, qual é o problema com a barba? Só pode bigode? Vocês estão entendendo como é as coisas? E deturpam a palavra de Deus, porque quando nós lemos o Salmo 133, falando do sacerdote, diz que o óleo que desce sobre a cabeça de Arão passa por onde? Pela barba. Então, se Arão usava barba e era sacerdote, não tem proibição para os pastores ou qualquer membro aqui usar barba. Eu já disse a Anaílis, se eu tivesse, era aqui, ó. Que a minha falhada só tem esse pouquinho. E é para dar santas graças a Deus. Terceiro costume. E detalhe, irmão, tem gente que é disciplinado porque coloca um brinco na orelha. Mas isso tudo é invenção. Você quer ver outro? Pregadores e pastores só podem pregar se tiver de paletó e gravata. Não importa o calor, não importa se tem climatização. O que importa é que você tem que estar de paletó e gravata, porque o paletó e a gravata é símbolo de santidade. Deu ruim, irmão, porque em Brasília tem um monte de paletó e gravata e o negócio lá não tem nada de santidade. Roupa não prega.
É claro que nós temos que nos vestir com pudor e modéstia, mas a roupa não traz nenhuma característica de santidade. Tem gente que está coberto da cabeça aos pés, mas o coração é cheio de mágoa, cheio de ira, cheio de ódio, cheio de pensamentos pecaminosos, até contra os próprios irmãos. O que importa não é estar vestido apenas por fora, é ter vestido por dentro da graça de Deus. Isso é que é importante. Tem mais? Irmão, tem coisa. Não pode pregar de sapatênis, nem de tênis. Eu estava vendo um pastor que eu gosto de acompanhar, que ele disse assim, pode mesmo não. Isso está escrito em 1 Quixote, versículo 100 e 180. Onde é que tem isso na Bíblia, meus irmãos? Aí quando você aperta pelas escrituras, aí não tem Bíblia. Aí vão dizer, até os batistas, viu? Que eu também vou mexer com a casa. Não nós aqui, que nós somos, graças a Deus, livres em Cristo. Mas quando começa a apertar, diz assim, não, mas é porque assim, a convenção batista, respeito a convenção batista, mas ela não está acima da palavra de Deus. Aí começam as críticas, olha lá. Esse negócio de igreja, está na hora do louvor apagando as luzes, não pode. E por que não? Porque na época bíblica nem luz elétrica tinha. Então a maioria dos cultos era com uma velinha ou sem vela, sem nada. Era no breu, era no escuro. Não, pintar a parede de preto é coisa do diabo, porque Deus não habita nas trevas. Bote aqui, irmão. Bote aqui. 2 Crônicas 6:1. Bote aqui, 2 Crônicas 6:1. Eu não estou dizendo com isso, irmão, que a gente vai meter as paredes pretas aqui. Porque a gente só poderia. Por que coloca parede preta na igreja? Olha, escute isso aqui, ó. Porque as igrejas de parede preta, ela tem um telão, sim ou não? E para que possa mostrar melhor as coisas do telão, jumento que não entende de tecnologia, né? Aí a igreja tem que estar preta para que dê esse contraste, assim ou não é, irmão? Pronto, ali, a autoridade que entende do assunto. Porque se ficar tudo branco com um telão, quando for alguma coisa branca, ninguém enxerga nada, fica todo mundo cego. Rapaz, está na Bíblia, irmão. Está na Bíblia aí, ó. Então Salomão disse, o Senhor declarou que habitaria em trevas espessas. Deus habita numa igreja de parede preta? Sim, se tiver crente sincero lá, que ama a palavra, que é salvo em Cristo, Deus está lá também. Porque para Deus ser adorado, não importa a cor da parede, Ele procura os verdadeiros adoradores que adorem em espírito e em verdade. Então vamos deixar de besteira, meus irmãos. Então não pode fazer aqui uma ornamentação. Aí Anderson vai ver que quer botar uma coisinha aqui. Não, não pode não, isso aí é do diabo. Meu irmão, é só uma ornamentação. Hein? É só uma ornamentação. Porque qual é o nosso ponto? O legalismo vê pecado em tudo, mas naquilo que é pecado eles não vê não. Porque a irmã não pode botar brinco na orelha, mas pode emprestar a orelha para escutar fofoca. Vocês estão entendendo como é as coisas? Aí tem até uma história engraçada que eu vou ocultar o nome porque, né, eu não sou doido. Mas teve uma igreja no Maranhão. E aí a irmã apareceu na igreja. Porque o cabelo dela era curtinho. Deixa eu usar aqui só o exemplo da irmã. Curtinho assim, todo chique, que nem o da irmã Edneia. Aí, mulher assim, irmão, não tem pra lá. Ela disse, rapaz, não quero mais meu cabelo curto, não. Eu quero é grande. Só que aí tem um problema. Porque como é que cresce? Tá pensando que não tem como? Não tem. Tem um bicho chamado, como é o nome, irmãs? Mega ré. Tá vendo como cresce? Aí a bichinha da irmã querendo o cabelo grande, comprou um mega ré, botou aqui, aplicou e veio para a igreja. Aí os presbíteros da igreja olhou a irmã com o mega ré e disse, vou dizer o pastor, que legalista ama fuxicar para o pastor. Irmão, graças a Deus que nós não somos uma igreja legalista, porque senão nós já estávamos doidos, pastor Washington. Aí, pronto. A irmã com cabelão grande e tudo mais, os presbíteros olharam, chamaram o pastor e disseram, olha pastor, a irmã apareceu com cabelo grande e o cabelo não é dela. Ela arrumou uns pedaços de cabelo e pendurou no cabelo dela. Isso está errado, ela tem que ser disciplinada. Aí o pastor se empolgou logo, disse, é mesmo, vamos disciplinar. Foram na casa da irmã. O pastor mais 3 presbíteros. Isso é história real, não vou citar o nome da igreja porque eu não sou doido, está sendo gravado. Aí quando chegou lá, aí o pastor disse assim, minha irmã, nós viemos aqui que eu quero falar com a irmã. Nós vamos lhe disciplinar. Na lata, ela disse,
Por quê, pastor? O que eu fiz de errado? Eu adulterei? Não. Eu roubei? Não. Eu escandalizei a igreja? Não. Quer dizer, talvez sim. Por quê? Porque a senhora está com cabelo que não é seu. A senhora arrumou esses pedaços de cabelo, botou no cabelo. Isso é pecado, porque você não nasceu com esse cabelo, Deus não lhe deu esse cabelo, e a senhora não tem esse cabelo. Então a senhora está errada. Aí a irmã disse assim, tá bom, parece que ela era daqui dessa igreja. Aí ela disse assim, tá bom, pastor, eu aceito a sua disciplina, mas eu queria lhe fazer só uma pergunta. O senhor usa chapa, né? O senhor também tem que ser disciplinado, porque o senhor não nasceu com esse dente e esse dente não é seu. Sabe o que foi que o pastor disse? Não vamos disciplinar a irmã não, que ela é muito sábia. O legalismo só define assim, é invenção, irmão. Não tem como implantar, escute isso aqui porque é sério, não tem como implantar legalismo em uma igreja bíblica. Não tem como. Portanto, aqui eu quero abrir para cá e para quem está em casa. Se tiver alguém aqui insatisfeito com a maneira como a gente conduz a igreja pela palavra, não fale mal, não arrume problema, venha falar com a gente, debaixo da bênção, você vai embora, procure uma igreja no seu gosto, e nós não vamos ficar com raiva, muito pelo contrário, nós vamos dar graças a Deus, não. Nós vamos só dizer a você, vá em paz, que o Senhor lhe acompanhe, vá em paz, não arrume confusão. A mesma coisa quem está em casa, não está concordando que a igreja bíblica não é legalista, e você fica chateado que as irmãs usam calça, procure outra igreja, deixe de dar trabalho ao seu pastor, mas não tente legalizar quem já foi livre pelo Evangelho. Aleluia, glória a Deus. Vamos lá, deixa eu adiantar. Tinha mais, irmão, tinha um negócio do uso do véu, que se não tiver véu a oração não presta. Mas não vai dar tempo. Segundo lugar, porque eu quero terminar aqui, Marcos 2. Primeiro, o Evangelho vê pecado em tudo, menos em suas ações. O legalismo, perdão. O legalismo vê pecado em tudo, menos nas suas ações. Mas o Evangelho aponta o pecado verdadeiro e mostra a solução bíblica. Versículo 25, olha como é que Jesus combate o legalista, ó. Marcos 2, 25. Tá aí, né? Pronto. E Jesus lhe respondeu, ou ele lhes respondeu: vocês nunca leram o que Davi fez quando se viu em necessidade e teve fome? Ele e os seus companheiros, como entrou na casa de Deus no tempo do sumo sacerdote Abiatar e comeu os pães da proposição, aos quais só os sacerdotes era lícito comer, e ainda deu esses pães aos seus companheiros. O que Jesus está fazendo aqui? Jesus está colocando a palavra de Deus acima do legalismo. Ele está colocando a palavra de Deus acima da tradição. Isso aqui é lindo, irmão. Porque os fariseus legalistas chegaram citando as tradições. Não pode comer espigas com as mãos no dia de sábado. Jesus diz, vocês nunca leram o que está escrito na palavra de Deus? Isso é lindo, irmão. Isso é lindo. Sabe o que Jesus está nos ensinando aqui? Nós já estamos terminando. Jesus está ensinando: se a doutrina da igreja, do movimento, não tem base na Bíblia, leia a sua Bíblia e não seja escravo de legalistas. Irmão, o que tem de gente aprisionada, irmão? O que tem de gente aprisionada no legalismo? Deixa eu ser honesto aqui. O que tem de coitada de irmã, feia que só um dragão. E não é porque ela é feia não, é porque ela não está se ajeitando. Por quê? Porque não pode. Não pode não. Aí sabe o que eu acho interessante? É a coitada da irmã com o cabelo todo branco, porque diz que não pode pintar, porque é cor do diabo. Aí a irmã fica com o cabelo todo branco, não usa um brinco, não bota um pó, não bota uma maquiagem. A cara toda cheia de buraco, sofrida, umas roupas que nem é no mocotó e nem é para cima do joelho, é no meio da canela. Irmão, é feio no meio da canela. Aqui, ó. Aí pronto, aí também não pode fazer bordado, porque esse bordado é do diabo, aí tem que ser do jeito que está. Torou, ficou. Mas sabe como é que o marido está? Barba bem feita, perfumado, paletó e gravata, sapato do bom e do melhor, relógio de ouro balançando. Aí quando ele trai a mulher, está pensando que ele vai pegar uma véia dos cabelos para pintar, da cara esburacada e do vestido no meio da canela? Olha, ele vai atrás de uma novinha,
maquiada, de brinco, saltão. Aí pronto. Aí quando pressionam, ele diz assim: isso é besteira. Mas quando estava lá ensinava. Não, aí tá aí a minha aí, ó. Tá de brinco? Tá. Brinquinho, muito bem. Cabelinho ali da morena iluminada, bem vestida, arrumada, porque bonita, linda, charmosa. Escute só uma coisa que eu vou lhes dizer aqui, minhas irmãs. Deus nunca foi e nunca será contra a beleza. Deus é belo e quer que seus filhos e suas filhas sejam belos para a glória do nome dEle. Tem uma véia aí, irmão, na internet, Nadi, feia que só o Satanás, irmão. Eu tive uma revelação de Deus que diz que a mulher não pode usar isso, não pode usar aquilo, não pode. Irmão, é feia e quer levar um monte de gente feia mais ela. E sabe o que é que me deixa triste? É que meus vidinhos, meu irmão. Tem um canal no YouTube, para quem não sabe, viu? pr.marcosleite com 2T. Meus vidinhos teológico, bíblico, eu me esforço. 10, 12, 15 visualização. A Nadi, 150 mil visualização. Aí eu fico com raiva, irmão. Tem hora que bate um desânimo, não é assim? Irmãos, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Vou dizer de novo, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então, deixa eu encurtar. Jesus está dizendo, Davi, quando estava com fome, ele entrou no templo, ele comeu os pães da proposição, que só era digno o sacerdote comer. E ele não morreu por causa disso. Por quê? Porque a necessidade humana e o amor ao próximo está acima do legalismo. Tem gente aí que não usa brinco, tem gente aí que, no caso da mulher, não usa calça comprida, tem gente aí que só prega de paletó, mas não ama seu próximo, não alimenta quem está com fome. E o evangelho não é regras, não é dogmas. O evangelho é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Isso é o evangelho. Deixa eu ver aqui se eu tenho tempo para mim encurtar. Meu Deus. Vamos lá, eu ia ler um texto aqui, mas não dá tempo. Não, Marcos 2, versículo 27. Jesus acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim o Filho do homem é Senhor do sábado. O que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo: o sábado não foi feito para escravizar o homem. O sábado foi feito para o homem descansar. E tem mais: o sábado não precisa ser guardado, porque o sábado já cumpriu sua função. E qual era? Apontar para Cristo, o nosso verdadeiro descanso. Bota aqui, irmão, esse aqui é ligeiro. Colossenses 2, 16 e 17. Eu prometo que só tem esse texto e outro. Colossenses 2, 16 e 17. Aí, ó. Portanto, que ninguém julgue vocês, porque o que mais o legalista gosta é de julgar. É ou não é? É. Portanto, que ninguém julgue vocês por causa da comida e bebida, vai. Ou do dia de festa, ou da lua nova, ou, diga forte, ou, vai. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. O sábado é o quê? Sombra. Sombra de quê? Sombra do que havia de vir. Quem havia de vir? Cristo. Uma vez que Cristo veio, o sábado que apontava para Cristo perde o valor, porque o sábado era o descanso semanal que apontava para o descanso verdadeiro. Cristo Jesus, nosso Senhor. E tem um texto aqui, irmãos, em Colossenses, que eu não posso deixar de ler, não. Deixa eu pegar aqui, ó. Eu não posso deixar de ler esse texto, senão fica muito incompleto. Colossenses, olha aí, capítulo 2, versículo 20. Esse aqui, chega a bater de quina. Chega, eu acho bonito ver a dor. Ó, se vocês morreram com Cristo, isso é, estão unidos a Cristo pela morte na cruz, para os rudimentos do mundo, no grego stoicheia, regras, dogmas, invenções. Vai. Porque se sujeitam a regras. Escute, se você já nasceu de novo, está unido a Cristo, quer que tu quer com regra, irmão. Eu não gosto da Igreja Batista de Vila Marcela, porque lá a gente é muito livre.
Ah, meu Deus, tu quer que a gente fique aqui dizendo, não faça isso, não faça aquilo. Não, meu irmão, a gente não pode escravizar quem Cristo libertou. Olha aí, ó, se sujeitam a regras como se ainda vivessem no mundo, vai. Não toque nisso, mexa nisso não. Vixe, fala, meu Deus, não mexa não. Não coma isso, não coma carne de porco, não beba café, nem beba Coca-Cola, que o diabo vai entrar em você e você está em pecado. Mas, meus irmãos, Coca-Cola é tão boa. Ataca, eu sei, na saúde, mas é tão bom, irmão. Bicha geladinha, nevando. Sei que tu encheu a boca d'água. Não coma disso, não pegue naquilo. Olha o que Paulo diz, vai. Todas estas coisas se destroem com o uso, e são preceitos e doutrinas de... Passa, isso é vento, irmão. Essa proibiçãozinha passa. Você quer ver um exemplo? Tem igreja aí que dizia, não pode escutar rádio. Hoje a igreja tem rádio. Não pode ter televisão. Hoje a igreja tem um canal na televisão. Por quê? Porque é doutrina de homem. Doutrina de homens passa, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Último texto, Mateus 11, 28. Aí eu vou terminar agora. Vai, irmão. Mateus 11, 28. Aí, o significado do sábado. Venham a mim, Jesus falando, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. Do quê? Do legalismo. Porque o contexto mostra isso. E eu os aliviarei. Vai. Tomem sobre vocês o meu jugo. Aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. Vai. E vocês acharão sábado, descanso para a sua alma. Fique em pé. É para isso que o sábado apontava, para o verdadeiro descanso. Porque o sábado, ele só tem o poder, como também o domingo ou qualquer dia da semana que você para relaxar, só tem o poder de descansar seu corpo. Mas Jesus é o único que pode trazer descanso e alívio para a sua alma. Então não sei se há alguém aqui que é preso ao legalismo ou não é crente, e talvez não está preso a um legalismo, mas está de religião, mas está preso ao legalismo de Satanás, que também é pesado. Eu quero dizer a você essa noite, você pode receber o alívio de Deus nesse lugar. Você pode crer em Cristo como Salvador da sua vida e receber nele, somente nele, o descanso e o alívio para a sua alma. Eu não vou perguntar muito porque meu tempo já está estourando, mas tem alguém aqui neste lugar que deseja entregar sua vida a Jesus e ser completamente livre do legalismo, e ser livre verdadeiramente em Cristo, e encontrar o descanso para a sua alma. Se tem alguém aqui, eu não tenho tempo de insistir muito, mas se tem alguém aqui que deseja crer em Cristo como Salvador da sua vida e pela fé ser salvo, a hora é agora. Levante uma das suas mãos, eu quero orar por você. Alguém aqui entre nós? Se não há aqui entre nós alguém em casa que está ouvindo o Evangelho e deseja crer em Jesus e ser salvo, se há, digita aí, eu quero Jesus como meu Salvador, e nós ficaremos sabendo aqui. Vamos louvar a Deus, vamos agradecer a Deus, vamos exaltar a Deus, porque, meus irmãos, parece que todos os que estão aqui já são livres, e que bom, nós somos livres em Cristo e já encontramos descanso para as nossas almas. E os irmãos vão começar a louvar agora, mas aplauda o Senhor aí pela sua liberdade. Aplauda Ele, porque nele nós somos livres.